dia. Bom dia para todo mundo. Quero inicialmente dizer para vocês que é uma alegria estar aqui. Eu venho aqui abordar um assunto, e eu diria, falar do segundo personagem mais importante que tem no sistema educativo, que são os professores. Que o primeiro são os estudantes. A educação se destina às crianças e aos jovens. Mas não tem nada mais importante numa escola do que os professores. Tem outras coisas que também são importantes, mas numa escala, professor em primeiro lugar. Eu queria começar saudando esse querido amigo que já me fez uma apresentação, o Rodrigo. Já disse da nossa parceria, do nosso trabalho conjunto, e foi uma alegria muito grande vê-lo ir para o tribunal, e depois, eu já no profissão docente, queria fazer alguma coisa, e me dirigi a um outro conselheiro, não fiz a ligação, e ele falou, o outro conselheiro falou, não, isso é com o Rodrigo. E descobri que o Rodrigo não só estava no tribunal, mas estava já em campanha para conduzir, para ser o presidente do comitê técnico. Isso em final de 2021. E lá nós já fizemos uma primeira conversa e estamos conversando, cada vez mais intensamente, é por isso que eu estou aqui. Então, queria saudar o Rodrigo, agradecer o convite de estar aqui, nesse ambiente tão qualificado, não só de conselheiros, mas de técnicos, que eu saúdo a todos, também de educadores, vi aqui ontem a secretária Fátima, e outros. Aproveito para saudar o Miguel, que eu conheci por WhatsApp nesses dias dessa semana, que a gente tinha que combinar um pouco aqui, para não cansar vocês e trazer boas ideias aqui para reflexão. Então, eu queria saudar a todos e dizer para vocês o seguinte, eu começo com uma frase de efeito, que é minha, O Brasil cuida muito mal dos seus professores, muito mal. E é óbvio que nós temos que nos juntar, juntar esforços para que o Brasil passe a cuidar bem. Veja que eu estou falando do Brasil, não estou culpando nem A nem B, é uma circunstância histórica, cuida mal. É autocrítica. Porque eu fui secretário de Educação do Espírito Santo do Estado 2 vezes, 2 mandatos completos, coisa que é difícil encontrar no Brasil. Geralmente a educação é usada como trampolim político. Se vocês forem olhar os estados que conseguiram melhorar a qualidade da educação, vocês vão ver secretários cumprindo mandato de 4 anos, governadores com sensibilidade para a educação. Mas eu queria, também, antes de entrar ali na minha apresentação, parabenizar, pelo que já falei, as instituições que se associam, os tribunais que se associam na Tricom, na Abracom, no CNPTC, está aqui na lista, o tribunal daqui que se dispôs a organizar, não é fácil, está impecável, estou sendo usuário da organização, e de uma forma muito especial o Instituto Rui Barbosa e o comitê que o Rodrigo acontece. Por que eu me sinto tão bem aqui com vocês? Porque eu vivi uma experiência em 2010, eu não sei contar a história toda, eu sei do que aconteceu conosco. O Tribunal de Contas do Espírito Santo, e o Rodrigo não era conselheiro ainda, segundo me disseram por uma combinação nacional, fez a primeira auditoria, como é que fala? Auditoria, como é que é? Operacional, exato, me discorreram. A primeira auditoria operacional na formação de professores do ensino médio, formação continuada. Olha, deu um trabalho danado para a gente. O tribunal errou para caramba, Porque se você quer ajudar a consertar, não liste 50 coisas para fazer que ninguém consegue nem administrar 50. E isso que eu estou falando, eu falei para o tribunal na época, e certamente
O tribunal aprendeu com isso e nós aprendemos também. Mas, assim, muito importante, né? Então, estar com vocês aqui tem a ver com essa vivência que eu tive, né? Porque de lá para cá eu passei a ver que os tribunais estão crescentemente, não só pelos conselheiros, mas pelas suas equipes técnicas, querendo deixar para trás aquela história de tribunal que fica olhando papel velho de coisa que já passou, para olhar para frente, alinhado com os objetivos de cada política pública. Então, por isso, a minha grande alegria de estar aqui. Eu vou trazer para vocês algumas ideias acerca dos professores, né? Queria dizer para vocês que o terceiro setor de onde eu venho, por muitos é visto de forma esquisita, mas se vocês forem ler o artigo 205 da Constituição Brasileira, está escrito lá. É direito à educação e dever do Estado, da família e da sociedade civil. E o terceiro setor é a sociedade civil, né? A gente enfrenta todo dia incompreensões, né? Por que uma organização da sociedade civil quer ajudar a educação? Vocês queriam que fizesse o quê? Atrapalhasse? Né? É muito bom isso. O Brasil tem mais de 35 instituições que apoiam a educação pública. Tá? Nenhum país da América Latina tem isso. Aliás, nós estamos ensinando a América Latina. Eu canso de receber missões do Chile, do Paraguai, da Argentina, né, da Colômbia, querendo aprender como a área empresarial, a área familiar, se organiza no Brasil para apoiar a escola pública. Então, o meu boné aqui agora não é de secretário, não é de gestor público, é um boné de terceiro setor, que eu acho muito importante. A educação básica é de altíssima complexidade. Querer que só os governos deem conta, né, só os executivos deem conta, certamente não dará certo, como não vem dando, né? E aí, mais uma vez, eu saúdo muito os tribunais por esse passo adiante que vocês dão. Vocês podem cumprir um bom papel. E eu, no final dos slides, tem um slidezinho com algumas ideias, né? Algumas já compartilhei com o Rodrigo, outras não. Mas para deixar aqui, né, para vocês pensarem, porque eu penso que esse seminário, SINED, né, tem que ter consequências, né? Ele já é consequência, mas tem que potencializar as consequências. Então, eu vou aqui para a apresentação, né? O profissão docente, não sei como é que faz a luzinha aqui, o profissão docente é isso, é resultado de uma coalizão, como nós chamamos, de 7 organizações muito conhecidas. O Península, Instituto Península, é o líder da coalizão, Fundação Lema, Itaú Social, Instituto Natura, Unibanco, Todos pela Educação e Telefônica. Essas 7 organizações têm uma coisa em comum. Tem organizações de 11 anos, tem de 25, tem de 30. Cada uma nasceu em um tempo, agora todas nasceram para dar formação para professores. Todas. E a coalizão é fruto de uma visão que todas compartilham hoje. Professor não é um ser humano que está ali só para você injetar formação nele. Muito menos essa formação continuada que nós fazemos no Brasil, que é absolutamente ineficaz para esses tempos que nós vivemos. Então, tem uma autocrítica ali. Produzir boas formações. Muitos começaram fazendo no papel e disponibilizando. Aí, com a era da internet, da digitalização, agora é fácil, produz um bom conteúdo, bota numa plataforma e cada professor que quiser vai lá ver. Gente, isso nunca funcionou e muito menos funciona agora. E não tem nada contra a tecnologia, pelo contrário. É o jeito de fazer. Então, nós nascemos dessa autocrítica. Tá? E qual que é a ideia? E combina com aquela minha primeira frase, a gente cuida mal dos professores, porque o professor é um ser humano íntegro, a gente já sabe que quase 90% são mulheres, isso é significativo, né? E o professor precisa ser olhado de uma forma integral. Não dá para querer ter educação integral para as crianças com um professor
que não seja tratado como um ser humano completo, de múltiplas necessidades, né? Não rola, não funciona. Então, o que nós trabalhamos, a profissão nasceu com a ideia de que nós precisamos ter uma agenda sistêmica, que eu já mostro para vocês. Para ter professor de qualidade, não tem bala de prata, e muito menos de ouro. Tem que ter várias ações combinadas que resulte em um professor de qualidade. Porque um professor de qualidade que vai possibilitar que as crianças aprendam e se desenvolvam, né? Então, não tem bala de prata, não é salário. Eu vejo gente falar, tem que aumentar o salário. Tem que aumentar sim, mas isso não vai resolver só. Tem que ter formação continuada, é óbvio. Todo campo de trabalho, atualmente, tem que ter formação contínua. Saiu da faculdade, já está velho o que você aprendeu, né? É claro que tem que ter, mas qual? Que formação continuada? Como fazer isso para ter eficácia no desenvolvimento desse ser humano professor? Então, assim, o que são as áreas de recursos humanos, né, das secretarias estaduais e municipais de educação? São o cartório que registra, que paga, que corrige o erro do holerite, da folha e tal, mas não é uma área que pense o professor como ser humano de múltiplas necessidades e como o sistema deve se organizar para apoiá-lo. Então, assim, é esse o ponto central, né? É esse o ponto central do nosso olhar. É esse olhar para um profissional que nós precisamos. Nós precisamos deixar para trás alguns caguetes, né? Que eu vou falar para vocês. Isso aqui é a nossa crença, né? Professores transformam a educação atuando em seu pleno potencial. Para um ser humano, para um profissional qualquer, atuar em pleno profissional, ele tem que ter as condições. É óbvio que ele precisa ter propósito, ele precisa ter motivação, e os professores têm, o servidor público em geral tem, né? Porque, de modo geral, aí eu vou brincar com vocês, no Tribunal de Contas se tem bons salários, mas não é a realidade do servidor público, muito menos dos professores, né? Então, assim, é verdade que não é o salário que, né? Trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, gera muita motivação, né? As professoras que estão aqui e que estão nos assistindo sabem disso, né? Isso o servidor tem, mas só isso não é suficiente. Sem isso, jamais dará certo, mas só com isso a gente não consegue chegar lá. Então, pleno potencial é pleno potencial humano e profissional. Nós precisamos pensar no desenvolvimento humano e profissional dos professores, e não só no profissional, e nem só no humano, né? Então, isso nos traz muitos desafios, mas nós acreditamos nisso. No pleno potencial, tendo as condições, os professores transformam a educação, transformam as condições de aprendizagem das crianças e transformam o Brasil. Tem muita gente, uma boa parte da população associa a educação à melhoria do indivíduo, das condições de empregabilidade do indivíduo, mas não associa o desenvolvimento do país. Sem educação básica de qualidade, olha o que eu vou falar, esse país não sai, né, do atoleiro que nós estamos, ético, de dificuldade de desenvolvimento econômico, de atraso tecnológico. Só sai pela educação básica de qualidade para todas as crianças, que nós não estamos conseguindo. Eu não sei se vocês sabem, não sei se Isolda falou aqui, ou outros palestrantes que eu não vi todos, mas a gente não pode descansar no Brasil se apenas 60 de cada 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental terminam o médio. E o pior, dos que terminam o médio, só 31 são proficientes na língua portuguesa. Não estou falando de segunda língua, nem de terceira, na língua portuguesa. E pasmem, não sei se vocês têm esse dado, apenas
5% são proficientes em matemática. Isso é uma derrota do sistema educacional público e privado, que aí o dado é de todos, né? Que o Brasil tem que superar. E nós estamos muito convencidos, Rodrigo e Miguel, de que isso passa pelo professor, né? O que nós fazemos? A gente sistematiza o conhecimento, né? Não tem bala de ouro nem bala de prata, né? Tem trabalho, realidades diferentes, tem experiências extraordinárias. O Ceará é uma delas, o Espírito Santo é outra, Goiás é outra, Goiás é uma boa experiência, né? Mas precisa sistematizar, descrever e compartilhar. Nós fazemos isso, tá ali, disseminamos políticas públicas eficazes, voltadas aos professores, e prestamos apoio direto, né? Eu vim aqui, não perdi tempo. Fui na secretaria ontem, veio um aqui conversar comigo, daqui a pouco chega outro time, porque as crianças têm pressa, né? Então, um pouco do que a gente faz. Aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: pensem que um sistema educativo é um sistema de um conjunto de engrenagens, tem várias coisas, né? Não vou cansá-los com isso, mas está listado ali. Você tem a parte de recursos, que é muito afeto, né, aos tribunais, dinheiro, financiamento, tem a parte física, se a escola tem que ter o prédio, você tem que ter transporte, alimentação, limpeza, manutenção predial, vigilância, isso tudo, digamos, são os meios financeiros e materiais, muito importantes. Mas o Brasil andou para frente nisso. Eu não compartilho da ideia que nós estamos mais para 1500 do que para 1988. Isso é um equívoco. O Brasil andou para frente na educação, no financiamento. Não é pouco ter financiamento, recursos vinculados. E para nós, eu, Rodrigo, e não sei se tem mais alguém do Espírito Santo aqui, para nós é um orgulho isso, porque isso foi fruto da luta de um senador do Espírito Santo, chamado João Calmon, que foi um senador que só falava nisso. Não é fácil convencer um secretário de planejamento e de fazenda a botar mais dinheiro na educação. Não precisamos fazer isso. Agora, tem que administrar bem o recurso que tem, nós fazemos mal. Então, boa parte da solução está dentro do sistema. E dou um dado para vocês que não é evidência científica, mas é percepção de quem viveu concretamente. Entre 20% e 30% dos recursos da educação, dos que temos hoje, são desperdiçados. Você poderia cortar esses gastos sem nenhum prejuízo da aprendizagem das crianças. Pelo contrário, potencializaria que você teria mais capacidade de investimento para investir naquilo que é importante. Tá? E não estou falando de corrupção, estou falando de ineficiência de gestão, de compra de coisa equivocada, né? Miguel me comentava aqui, ontem foi falado, né? É um assédio para vender para a educação, que os gestores, às vezes, não resistem e fazem gastos inúteis, né? Rede física, a gente tem escola para todas as crianças brasileiras, à exceção de creche, que ainda tem um desafio, né? Que está lá nos municípios. Mas nos estados sobra espaço. O projeto que o Rodrigo defende, desenvolve lá no Espírito Santo, sobra espaço. Tá? Às vezes está ruim, tem que melhorar, tudo bem, né? Nunca está tudo resolvido, mas você tem que reconhecer que andou para frente, né? Não tem fila para fazer matrícula, faz na internet a matrícula e sobra vaga. Eu me lembro no Espírito Santo, a gente ofertava 450 mil vagas e ocupava 250 mil. Ontem você falou aqui da ociosidade, né? Aí, seguimos em frente, recurso pedagógico. Gente, nós temos uma base, não acreditava que fosse possível construirmos. Está perfeita? Claro que não, vai aperfeiçoando. Mas ter um referencial do que precisa a escola ensinar é fundamental. Currículos, avaliação, internet para aprendizagem. Internet, gente, a área tecnológica para a escola custa barato, relativamente ao tamanho dos orçamentos. É possível fazer. Não fazem porque ficam comprando coisas que não são utilizáveis. Mas se for comprar o que as crianças e os professores usam, dá para fazer em escala. Porque tem dinheiro. Né? E aqui, queria dizer para vocês, não sou daqueles que acham que já tem dinheiro suficiente. Tem que continuar a luta por recurso. Mas se administrar bem o que tem, dá para ir avançando. E rápido, e muito. Aonde estão os problemas? Nas duas, né? Gestão do sistema e das pessoas.
Liderança e gestão. A educação ainda está na fase de chamar o diretor de escola de gestor. Nós precisamos chamar todo mundo de liderança. Tem uma cadeia, governador, o prefeito, secretário de educação, depois tem a turma ali do pedagógico, da formação, o RH, depois tem o regional, nas grandes, depois tem o diretor e depois tem o professor. Essa é uma cadeia de liderança. O que é ser professor? As crianças observam o comportamento dos professores. Tem uma competência que os líderes têm que ter, que é a capacidade de encantar o outro, né? Para imitar. Como eu ouvi de um aluno, Rodrigo, no município de Serra, eu fui visitar a escola, um moleque desse tamanho assim, terminando o 3º ano, e eu perguntei para ele, o que você vai fazer na vida? Qual é o seu projeto de vida? Ele falou, vou ser professor de história. E sabe por quê? Por causa daquela professora ali, eu me inspirei nela para ser professor de história, que era professor de história. Então, o professor trabalha na função de liderança. O professor tem que ser mais cuidadoso com o que fala com as crianças. E, às vezes, não são, né? Não estou me referindo a todos, há alguns que não têm consciência clara do papel que tem. Então, liderança é fundamental. Gestão também, mas gestão é secundária, é gerir os recursos. Quando eu falo de liderança, eu estou falando de líder que lidera pessoas, porque ninguém lidera mesa, cadeira, prédio, coisa material, dinheiro, lidera pessoas. A educação precisa ganhar essa consciência, que não tem, né? E o meu tema, que é o magistério, como eu falei, a importância dos professores. O Brasil precisa mudar o olhar que tem dos professores. A gente olha, e aí mais uma vez autocrítica, nas redes, o Miguel pode confirmar isso, quando a gente fala de professor, a gente vê os problemas, né? Tudo na vida tem um lado de problema e tem um lado de solução. A gente, quando olha para o professor como gestor, vê o problema, aquele sindicato chato, enjoado, aquele professor que falta, caramba, está faltando professor. É isso que a gente vê. E nós precisamos virar essa página. Não que os problemas vão desaparecer, né? Mas a gente precisa olhar para as professoras, para os professores, e ver eles não como problema, mas como a solução para a educação. Aí muda completamente, aí você começa um outro tipo de raciocínio. Vai resolvendo os problemas, mas vamos pensar no professor, na professora, como um agente capaz de transformar, pelo seu lado positivo. E é essa a nossa tese. Aqui tem um capítulo, outro, famílias, relações com o território, outras políticas sociais. Isso é mal feito, né? As relações com as famílias estão esgarçadas. Isso, as políticas públicas não são convergentes, a pandemia mostrou isso, né? Tanto pela saúde mental, como pela saúde física mesmo. O sistema de saúde não se comunica com o sistema educacional e vice-versa. Não é culpa de um, não é dos dois. As políticas públicas não podem ser paralelas, têm que ser convergentes em favor da educação. Acabou o tempo, né? Eu já vou... Você me dá mais um minutinho para terminar aqui, tá, Rodrigo? Tá? Então, assim, eu vou dar um pouco mais de detalhes para vocês sobre o magistério. Chegou a vez, assim, nós precisamos pensar no Brasil de forma diferente sobre os professores. Tem que mudar essa visão, né? E eu acho que os tribunais têm um papel a cumprir nisso. Na função de vocês, sem sair da função, tá? Aqui, o que eu chamei de agenda sistêmica, eu passo rápido. A agenda sistêmica é o seguinte, o que é um professor? O professor é um percurso de vida. Não é uma circunstância de aqui e agora só. É uma caminhada. Aonde começa? Começa no momento que o jovem termina o ensino médio, fez o Enem e vai decidir o que ele vai fazer na vida. Se a gente puder agir antes, por exemplo, nós estamos desenvolvendo isso com São Paulo, não tem o itinerário, o 5º itinerário do ensino médio, profissionalizante, de desenvolver lá uma linha de formação voltada ao magistério, já no ensino médio, para estimular o jovem que está ali, já tem uma certa tendência, ele entender melhor o que é ser professor e querer fazer. Eu comentava com o Miguel, fundamental, né? Aí ele entra na faculdade, meio, né, não sabe, não tem certeza, é natural. Aí a lei diz que tem que fazer estágio supervisionado.
Aqui cabe a ação do tribunal, dos tribunais. Tem que ter estágio supervisionado. As pesquisas do INEP mostram o seguinte: sabe quantos por cento dos professores que terminam a licenciatura declaram que fizeram o estágio supervisionado? 40% dos que fazem educação presencial e 30% dos que fazem à distância, que, aliás, não deveria existir para a formação de professores. Mas é mais de 60% das matrículas hoje. Tá? Então, fazer o estágio, vivenciar o ambiente escolar, fundamental. Sabe por quê? Aprendi com uma professora raiz, professora Gislene, que é uma professora de biologia, que hoje é presidente do Conselho Estadual de Educação, que coordenou o trabalho da construção da base do ensino médio. Ela me falou o seguinte: professor com diploma de licenciatura não é professor, é apenas alguém que fez uma licenciatura. Professor só é professor ou professora quando na sala de aula. Tá? Então, esse estágio obrigatório na lei de 400 horas, ridículo, deveria ser 1.500. Mas tudo bem, nem as 400 são feitas. São esses professores que nós estamos formando. E caminhando para formar todo mundo à distância. E a distância aqui, gente, eu estou falando de botar na máquina e deixar lá para o professor se virar. Agora, é claro, nós aprendemos com a pandemia, usar a tecnologia para mediar síncrono, essa é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão. Agora, botar conteúdo em máquina e deixar o professor se virar lá sozinho, não. Professor não é uma atividade solitária. Professor é uma atividade coletiva, sempre, tem que ser desde a origem. Bom, sigo em frente. Aí, formou, tem que fazer um processo seletivo simplificado para temporário, que é demonizado e não deve ser demonizado, né? Isso é uma coisa que nós temos que abandonar no Brasil, né? Ou fazer um concurso público. Qualquer organização é muito cuidadosa com os processos seletivos. E a Secretaria de Educação não são. Isso está displicente, nós estamos lá no pé deles. Aliás, fizemos, Rodrigo, aproveito para fazer um agradecimento, um grupo de discussão sobre os concursos, para melhorar os concursos, que precisam ter um momento de prática do professor, de uma aula para ser avaliada. As universidades fazem isso. Aí teve o grupo, e o comitê técnico, o instituto, indicou a Raquel, do Tribunal de Minas Gerais, não sei se tem alguém de Minas Gerais, e a Gilmara, do Tribunal da Bahia. Contribuíram imensamente. Queria deixar aqui um agradecimento público, já por essa parceria, né? Por exemplo, os gestores tinham dúvidas se podia contratar diretamente uma organização para fazer o concurso. Elas disseram com todas, claro que pode, os tribunais fazem isso. Por quê? Porque é um serviço muito especializado. Não é licitável de forma, tá? Pode licitar também? Pode. Elas indicaram também. Qual que é o problema das redes? Não tem planejamento de concursos. É decisão política, às vezes perto de uma eleição. Está errado, tem que ter um plano continuado de concurso, né? Formação intensiva de ingressantes. Aqui em Goiás, um ponto que nós estamos trabalhando com Goiás é isso. Não dá, gente, para continuar com essa estratégia. Eu fiz isso, é autocrítica. Dá um concurso para uma professora, uma jovem professora ou professor, acabou o concurso, um mês depois ele assume e vai para a sala de aula. Se vira lá. Ninguém faz isso, nenhuma organização séria faz isso, nós fazemos com os professores. Isso tem que mudar. E está todo mundo entendendo que tem que mudar, né? Formação eficaz. Gente, já falei um pouquinho disso, mas queria só dizer o seguinte: ou a formação continuada, parte da prática do professor, daquilo que ele sabe, daquilo que ele está fazendo, ou está errado. Da mesma forma que as crianças não aguentam ficar 4 horas ouvindo o professor falar, as professoras também não aguentam ficar mais assistindo a aula de uma professora supostamente mais sabida. Essa mudança tem que ocorrer. A formação precisa ser continuada, eficaz, sistêmica, coerente com tudo que a rede faz. O ambiente da formação é a escola.
O professor não é solitário, o professor não é só CPF. O professor é CPF, o professor é CNPJ rede, o professor é CNPJ escola. É triplo, né? Bom, carreira com progressão por desenvolvimento. Se o professor faz um esforço, se ele é dado condições e ele desenvolve, isso tem que repercutir na carreira. Carreira não pode ser um campo de progressão só por tempo. É claro que o tempo é essencial, porque você só melhora com o tempo. Mas se você ficar parado esperando o tempo passar, você não vai melhorar. Então, preciso considerar as duas dimensões, né? Jornada e remuneração, né? O Brasil tem, a nossa legislação tem uma coisa extraordinária, 1/3, tá certo? Só que a gente desperdiça. 1/3 para uns é não trabalhar. 1/3 para uns é fazer o que quiser em qualquer lugar. Não, esse é um tempo da escola, esse tem que ser um tempo das crianças, esse tem que ser um tempo de formação, esse tem que ser um tempo de planejamento, esse tem que ser um tempo em favor da educação, né? Aqui embaixo, isso é o que a gente discute com as redes, né? Aqui embaixo, no nível federal, tem outras coisas, ENAD, prova de ingresso, lei do piso, né? Comentei com o Miguel sobre a lei do piso. A lei do piso tem um defeito crônico que precisa ser corrigido, que é o critério de reajuste. Está errado, isso tem que ser dito. Isso precisa ser corrigido. Não é não ter correção, mas o critério que foi colocado na lei não é sustentável. Não dá para, em um ano, como aconteceu de janeiro de 22 a janeiro de 23, uma secretaria aumentar a folha de pagamento de 52%. Isso não é sustentável. Ah, mas as professoras, claro que elas merecem, muito mais. Mas você só chega ao que merece progressivamente no tempo com critério. Porque dinheiro não nasce em árvore. Guarda essa ideia, dinheiro não nasce em árvore. E o dinheiro que é usado para pagar os professores é tributo do cidadão. E vocês são guardiões disso, né? Então, aqui tem um problema, mas, olha, queria só comentar lá, o Programa Nacional de Incentivo à Docência. O Brasil nunca teve um programa de verdade de formação de professores. Não dá para continuar largado ao sabor das universidades fazerem o que querem, pensamos nós. Precisa juntar forças, estados, municípios e governo federal e as universidades e mudar, né? Já passei muito do tempo, Rodrigo, já vou pedindo desculpas, vou pular isso aqui, que é uma ideia de colaboração, já vou para os finalmente, né? 3 exemplos, um eu já mencionei, de como a gente pode colaborar, né? O que você fala? Precisamos trabalhar em conjunto, mas vamos concretizar, né? Eu falei do primeiro lá, da Raquel e da Jumara, que nos ajudaram em um grupo, ajudaram imensamente, né? Eu sei que nós estamos fazendo um trabalho agora, com apoio também do comitê, é um levantamento junto com o BID. Nós queremos fazer um diagnóstico dos processos de seleção e de alocação de professores no Brasil, nas redes estaduais e municipais. É ousado, né? Estamos tendo ajuda aqui, concretamente. Os técnicos dos tribunais podem ajudar muito, pela capacidade técnica, pela alta capacidade técnica e pela irradiação, estão espalhados no território inteiro. E eu sei, um trabalho que eu acho que foi apresentado ontem, eu não consegui ver, né? O Fabrício está aqui. Ô, Fabrício, prazer em conhecê-lo, né? Nós tivemos numa live, né? A Lara esteve aqui ontem, né? Não veio, né? Mas vocês ajudaram imensamente. A Lara me contou depois como é que foi o trabalho de seleção e formação de diretores, um tema que está na agenda lá do Espírito Santo. Tema fundamental. Se a gente não tiver bons diretores, gente, não tem jeito. Porque não é a rede que resolve. O que resolve é a escola. Tem que ter bons diretores. Então, um trabalho muito relevante. Registro aqui com alegria, né? E eu deixo aqui uma listinha, rapidamente, de possibilidades, sabe, Rodrigo e tribunais? Planejamento das necessidades e da recomposição da força de trabalho. As redes não planejam a necessidade de gente, de perfil. Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, começamos com Sergipe, e agora estamos com Sergipe e Mato Grosso. A gente chama de planejamento da força de trabalho. O que eu tenho de aluno? Como é que vai crescer a quantidade de aluno? Em função disso, o que eu preciso de professor, de cada componente, quantos eu tenho, quanto que eu tenho que fazer concurso, como é que eu vou fazer concurso? Porque, gente,
Vou dar um dado para vocês, que vocês não sabem. As 27 redes estaduais e o Distrito 26, mais o DF, pela primeira vez no censo de 22, o número de temporários ultrapassou o número de efetivos. 50 ponto qualquer coisa, 49 ponto qualquer coisa, pela primeira vez. Tá? E nós não podemos nos apavorar e nos afobar com isso. A recomposição tem que ser feita de uma forma consciente, com olhar de longo prazo e planejada. Tá? Porque nós vamos ter uma estratégia de recomposição que permita trazer os melhores professores e professoras a cada momento. Porque ele, depois que entra, ele fica 25 anos. É a legislação brasileira. Orientações jurídicas para concurso e processo. Está em andamento. Planejamento estratégico, revisão anual da formação continuada de professores. Eu aprendi com a ação do tribunal, em 2010, que a gente não fazia planejamento. Tem que fazer planejamento. Tem que fazer planejamento da formação continuada. Não é que não faz nada, sabe? Não quero desqualificar as redes. Tem umas que fazem muito bem, mas a maioria brota formação de todo lugar e vai fazendo, não avalia se aconteceu alguma coisa, porque para que dar formação continuada se o professor não muda a prática dele na sala de aula, o trabalho que ele faz com as crianças? Aí é perda de tempo, né? Formar uma base de dados sobre as carreiras do magistério de estados e municípios, é uma coisa que o Rodrigo, a gente vem conversando, né, Rodrigo? Nós fizemos um estudo da carreira dos estados, está à disposição de vocês, muito inspiradora. Dos municípios a gente não usou, que são muitos, mas a gente precisa monitorar isso, acompanhar isso, para a gente falar menos besteira, entendeu? A gente fala muita coisa inconsequente sobre as carreiras, sobre a remuneração. Tá? E, por fim, princípios orientadores da carreira, quer dizer, como é que tem que ser uma carreira de magistério? Tem ciência para isso. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo. Nós temos um estudo que trata desses princípios, mas imagina que os tribunais possam não adotar aquilo, que pode ser atualizado, mas ter formas de orientar os municípios, os estados. Olha, a carreira deveria olhar para isso. Não é imposição, é na linha que vocês fizeram. Conversa, grupo, né? Ver o que faz sentido aqui, às vezes faz aqui, não faz ali, mas tem que ter alguns princípios. Né? Eu acho que terminou. O planejamento da força de trabalho de professores é um importante instrumento de gestão para orientar a decisão de realização de concurso, processo seletivo, bem como de planejamento da gestão de carreira e de quadros. Isso nós estamos fazendo com o apoio de uma empresa contratada chamada Macroplan, lá do Rio de Janeiro. É uma ferramenta que a gente quer disponibilizar, sabe, Miguel, para a rede toda. Com isso eu acabei, milhões de desculpas pelo tempo, mas eu me empolguei aqui, espero que tenha deixado algumas, não certezas, mas bons insights para a gente pensar como que os tribunais podem colaborar com a melhoria da educação brasileira. Muito obrigado.